Meus queridos, nós vamos para a nossa série. Nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses e hoje nós vamos ver o fim da iniquidade. Eu espero que com este sermão os irmãos também sintam confortados pela certeza de que Jesus virá e que o que nos espera é consolo, em nome de Jesus. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias já. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós leremos os versículos 7 a 12. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer essa introdução, esse antes do texto, essa contextualização, conforme nós já estamos fazendo ao longo dessa série. E os irmãos já viram alguns slides aqui, e eu quero só relembrar, primeiramente, que o propósito da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses é trazer consolo para os irmãos que estavam sendo perseguidos e também corrigir ensinos errados sobre a segunda vinda de Jesus. Isso ele começa a fazer a partir do segundo capítulo, como nós já vimos. Então, o primeiro capítulo é um capítulo consolador, mas ao mesmo tempo um capítulo extremamente duro, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo diz: suporte as aflições. Isso por intermédio do seu servo Paulo, claro. E Paulo então nos afirma que quando Cristo retornar, ele nos dará alívio eterno, mas também trará condenação eterna para aqueles que são perseguidores. Hoje nós vamos ver esse detalhe também no final do capítulo 2. No capítulo 2, então, Paulo ele inicia, nós vimos na semana passada, para que aqueles irmãos não caíssem no engano. Essa palavra engano é muito forte, porque essa é uma das obras de Satanás, enganar as pessoas, enganar as nações. Claro, Satanás não tem poder para enganar os eleitos, porque o Senhor Jesus destituiu ele deste poder, mas ele engana. Satanás é o enganador. Então, a Bíblia nos diz para não nos enganarmos quanto à vinda de Jesus. Jesus ainda não voltou, porque antes dele vir é necessário acontecer algumas coisas. E nós vimos na semana passada 3 coisas. Primeiro, que aparecerão falsos profetas e ensinos errados. Temos diversos hoje em dia. Destaquei isso. Nós precisamos entender a importância de identificar um ensino errado. Não com orgulho, não meramente para sermos os santos inquisidores da igreja, para perseguir outras pessoas, nada disso. Esse não é o nosso papel, mas para nós não cairmos no engano. Então existe sim ensinos errados e nós precisamos tomar cuidado. Nós vimos também que haverá um grande abandono da fé, que é a apostasia, e por fim surgirá um anticristo, um homem que é totalmente contra o Senhor, e hoje nós vamos vê-lo também, da onde vem o seu poder. Esse é o homem da iniquidade. E hoje nós vamos ver o fim da iniquidade. Vamos lá? Vamos para o texto? Olha só, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo. Olha mais uma vez a expressão engano. Olha como isso é tão importante para Paulo. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra está aí, nós acabamos de ler e agora vamos meditar. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe. Que o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, nos ajude na compreensão dessa porção da palavra. E que nós saiamos daqui consolados pelo Senhor, na certeza que em Cristo Jesus já somos mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje na introdução, eu quero apenas definir esse termo, iniquidade. O que é isso?
Se você é cristão já há algum tempo, você sabe muito bem o que é iniquidade. Mas se você veio pela primeira vez numa igreja, ou se você está acompanhando na internet pela primeira vez, você talvez nunca tenha escutado esse termo, iniquidade. Ninguém sai aí e pergunta, e aí, como está a iniquidade? Então, o que é esse termo? O que significa? Para que ele aponta? Bom, eu trouxe aqui uma definição de um dicionário de teologia, chamado Novo Dicionário da Bíblia. E essa definição traz mais ou menos assim: iniquidade é o mal em sua forma ativa. Então é o mal como ele se mostra ativamente no mundo. Ele é progressivo e contagioso em todas as suas manifestações. Então o mal se estende. Denota a perversidade da mente, agora já falando de uma forma mais pessoal, perversidade da mente, dos impulsos maus do homem natural, ou seja, do homem, ele já nasce no pecado, seu coração é corrompido. Então, olha, mente, coração, impulsos maus e o deleite pecaminoso na prática do pecado. Mente, coração e ação. Iniquidade aponta para esse homem corrupto, iníquo, onde a sua mente, o seu coração e a sua prática deleita em fazer o mal, em ser perverso. E aí olha a última frase: a iniquidade tem a sua sede no coração do homem. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é do coração do homem que procede os maus desígnios. E aí o texto continua da definição: e é inspirada por Satanás. Ou seja, toda e qualquer iniquidade vem do pai da mentira, daquele que é corrupto, daquele que é enganador, daquele que é acusador, Satanás. É inspirada, vem dele. Claro, nós somos responsáveis por causa dos nossos pecados, mas ele é o pai da mentira. Essa é a ideia. Então isso é iniquidade. Iniquidade é toda sorte de pecado. Pecado deliberado, pecado que é adorado e amado pelas pessoas. Ok. Hoje nós vamos ver o fim da iniquidade. E nós vamos ver 3 coisas nesse texto sobre o fim da iniquidade. A primeira coisa está aí já no versículo 7, apenas o versículo 7, onde nós aprendemos que o Senhor soberanamente restringe a iniquidade do homem. E aqui a ênfase que eu quero dar é que Deus está no controle. Apesar da iniquidade ser o mal ativo no mundo, mas não existe aqui como a filosofia oriental do Yang e Jung, onde o bem conflita com o mal e precisa ter um pouquinho de mal no bem, precisa ter um pouquinho de bem no mal, e são 2 forças equivalentes. Não existe equivalência. Apesar da iniquidade ser o mal ativo no mundo, Deus é soberano. E a iniquidade do homem não afronta Deus. Satanás não afronta Deus, não tem poder sobre Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Então Deus jamais perderá para a iniquidade. Não existe força equivalente contra Deus. E nessa época que nós vivemos, Deus restringe sim, a iniquidade do homem. O texto do versículo 7 nos diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera. Essa é a primeira frase. O que nós estamos entendendo nessa frase? Que este mistério, ou essa iniquidade, esse serviço para a iniquidade, está operando no mundo desde que o mundo é mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que a iniquidade surgiu na queda. No momento em que o homem entrou em rebelião contra Deus, no momento que o homem quis ser o seu próprio Deus, no momento que o homem desejou ali no Éden ter o controle da sua própria vida. E essa idolatria fez com que o mal surgisse. E a partir daí toda a humanidade está debaixo de maldição. E todos aqueles que nascem de descendência de Adão são pecadores. Nós somos pecadores. E é por isso que Paulo chega na conclusão em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa iniquidade, ela opera em toda a humanidade. O mal está em toda a humanidade, o coração do homem é corrupto, o pecado opera em toda a humanidade, mas essa iniquidade opera de uma maneira mais forte nos filhos de Satanás, naqueles que não são de Deus e naqueles que vivem para satisfazer os seus desejos, que têm prazer na injustiça. Nós vamos ver agorinha.
E essa iniquidade já opera, e cresce muito, e vai crescer, é progressivo. Agora, não cresceu até agora, porque, segundo esse próprio texto, o Senhor está restringindo o mal, está detendo. Claro que aqui o texto está dizendo que o Senhor está restringindo o dia da vinda do homem da iniquidade, do anticristo. Nós vimos isso no final do sermão da semana passada, que vai vir um homem, é um anticristo, ele faz uma paródia de Cristo, ele imita Cristo de uma maneira totalmente irônica, aonde ele é chamado de filho da perdição, enquanto Deus é chamado ou Jesus é chamado de filho de Deus, e ele vai se manifestar querendo ser adorado como o próprio Deus. Agora, por que ele ainda não se manifestou? Porque existe algo que o está restringindo. E eu disse aos irmãos que existem várias ideias do que seria este algo. E de fato, Paulo não nos fala nesse texto. Ele diz à igreja de Tessalônica que eles já sabiam. Então nós ficamos com as ideias. E a maneira mais lógica de entendermos esse texto é que este algo que detém é o próprio Deus. É o Deus em sua glória e em sua majestade, o Senhor dos exércitos. Por isso que eu coloquei o Senhor em caixa alta, porque toda vez nas escrituras que aparece Senhor em caixa alta, está se referindo ao nome do nosso Deus triuno, que é Yahvé. É Yahvé que o restringe, é o poder de Yahvé que está restringindo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conjuntamente, em sinergia, fazendo seus propósitos no mundo todo. Então é Yahvé que restringe a iniquidade, que restringe o homem da iniquidade até o tempo certo da sua aparição. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é o que nós chamamos de graça comum. A graça comum é a graça de Deus ministrada sobre todos, crentes, incrédulos, santos, ímpios, a igreja do Senhor e aqueles que não são igreja do Senhor. A graça comum é sempre comparada com a chuva que cai sobre todos. Todos nós recebemos a chuva do Senhor. Neste mundo, todos recebem as bênçãos do Senhor. O sol nasce para todo mundo. E é essa graça comum que restringe o mal da humanidade, para que esse mundo não seja muito pior do que ele é. E o ponto que eu estou querendo destacar aqui é que o homem não é tão mau quanto poderia ser, por causa da graça comum. Claro, meus irmãos, se nós olharmos para a humanidade, é corrupção. Olhem para o nosso país, é um show de horrores, corrupção, violência e tudo mais. Nós vemos de fato que o homem é ruim, que o coração do homem é mau, que a sociedade é corrupta, que a sociedade é injusta. A injustiça está em todos os cantos, inclusive dentro das igrejas. Nós vemos que aonde o homem está, não importa se é igreja, não importa o que for, o homem destroça, o homem traz corrupção, o homem traz impiedade. E como, pastor, então, que o homem não é tão mau como ele poderia ser? É isso mesmo. Ainda assim, mesmo diante desse cenário, Deus ainda assim está restringindo o mal. Mas vai haver um tempo, antes da vinda de Jesus, que ele não restringirá mais. E aí a Bíblia chama isso de apostasia, quando haverá um abandono da fé generalizado, um abandono do amor, guerras, rumores de guerras. É nesse tempo que as coisas vão piorar, e vão piorar muito. Hoje, por mais que existe tanta maldade, tanto sofrimento, a gente ainda desfruta de coisas maravilhosas. A gente consegue se reunir em família, a gente tem amizade, tem amor, existe uma certa moralidade na sociedade, de certo e errado. A sociedade ainda se comove quando um assassino mata uma família inteira. E então a sociedade toda busca justiça, mas vai haver um tempo que isso não vai existir mais. E aí o homem vai ser tão ruim como ele pode ser, como foi no tempo de Noé. Quando foi no tempo anterior ao dilúvio, quando o Senhor disse que a humanidade chegou a um estágio de mal, de malignidade, de perversidade, de iniquidade, que chegou a trazer um sentimento no Senhor, que a Bíblia chama de arrependimento, mas claro, é diferente do nosso arrependimento, é um sentimento divino e não um mero arrependimento humano, que o Senhor decidiu destruir a humanidade por meio do dilúvio.
E antes de Jesus vir, isso vai acontecer. Claro que dizer que Deus restringe o mal não elimina a responsabilidade humana. Aqui nós temos outro paradoxo muito grande, que é o fato de Deus ser soberano, e Ele governa sobre tudo, Ele que restringe o mal, e vai haver um tempo que Ele não irá restringir mais, e ao mesmo tempo a responsabilidade humana, porque todos os homens são responsáveis por seus atos. E nós aqui na contingência, no tempo, no ordinário, fazemos aquilo que desejamos fazer, e por isso que os homens são passíveis de condenação. Como funciona isso? Não é assunto para este sermão. Mas existem muitos e diversos livros que você pode estudar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E no final das contas você vai entender que você precisa crer no que a palavra de Deus diz, na forma que Deus se revela, e que na eternidade, talvez, a gente compreenderá de uma maneira melhor. Mas o ponto é, Deus é soberano e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E à medida então que a volta de Cristo está próxima, o mal aumentará. Meus irmãos, será que a gente não pode dizer que já estamos vendo esses sinais? Eu sei que o nosso Brasil, ele é um pouquinho mais corrupto, para ser bem menos exagerado, eufemismo aqui, é um pouquinho mais corrupto do que outros países. Mas se nós olharmos o quadro global, o mundo todo, principalmente nesse período onde as pessoas estão dedicando seus corações à internet, ao entretenimento, aonde ideologias e mais ideologias são divulgadas o tempo todo, em todo lugar, usam até crianças para isso, aonde nós temos mentiras e mais mentiras, engano e mais engano. Será que não estamos caminhando para isso? Talvez você olhe o cenário do Brasil e fale, pastor, mas o Brasil tem 40% já de cristãos. Entre 30 e 40, eu não sei estatística, de cristãos evangélicos, né? Porque o Brasil sempre foi um país cristão católico. Agora tem 30 a 40% de cristãos evangélicos. Aí eu pergunto, o que significa isso? Isso significa por acaso alguma coisa? Porque se aumentou os evangélicos e a crença dos evangélicos tem sido uma crença fiel às Escrituras, por que não mudou nada? Será que não aumentou, na verdade, as heresias? Não aumentou os falsos profetas? Não aumentou o engano? E os próprios que são chamados Igreja do Senhor estão apostatando, abandonando a fé verdadeira e genuína por outro evangelho que não transforma, que não muda, que não impacta o coração. Porque eu vejo os ditos evangélicos sonegando, mentindo, roubando, agindo corruptamente, pior do que aqueles que dizem que não são evangélicos. Eu já contei uma história para os irmãos de um verdureiro que tinha lá na minha cidade. Ele vendia suas verduras naquelas bicicletas cargueiras, e ele, uma certa oportunidade na minha adolescência, eu perguntei para ele, quem são os que dão mais cano em você? E ele respondeu, os evangélicos. Os evangélicos são aqueles que eu não posso vender fiado. Eu estou falando um exemplo, mas existem vários. Será que 30, 40% de evangélicos significa alguma coisa? Na minha opinião, meus irmãos, e que pela graça de Cristo eu esteja errado, mas na minha opinião, não significa nada. Nós não temos nem 1% de evangélicos verdadeiros. Nós estamos vivendo uma mentira, uma falácia, um engano. Estamos caminhando para o fim. Então, Deus restringe o mal, mas vai haver um tempo que Ele não vai restringir. E as coisas irão piorar. Em segundo lugar, Jesus Cristo derrotará o iníquo em sua vinda com sopro. Esse é o ponto mais alto, esse é o clímax do texto. O clímax do texto está bem no meio do texto. É no versículo 8 que nós vemos esse clímax de uma maneira muito simples e bem resumida. Jesus matará com o sopro da sua boca o iníquo. Não tem guerra, não tem violência, simplesmente Jesus o destrói. Mas antes, olha só, no versículos 9 a 10, depois de falar sobre isso,
Paulo ele fala sobre o poder do iníquo, o poder do anticristo. Ele diz, ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, esse homem que vai vir na forma humana, de fato, é homem, e ele terá o poder segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Ele será um líder religioso, um líder também político. Nós não sabemos como ele vai se ascender, não tem como saber. Qualquer teoria deve ser rejeitada para nós não cairmos em superstições, em teorias da conspiração, etc. e tal. Tomem cuidado com isso. Nós não sabemos. Ele vai surgir, não sabemos como. Quando surgir, a gente vai saber que ele é o homem da iniquidade. Então ele terá poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Olha algumas coisas que são ditas sobre o poderio desse homem da iniquidade. Primeiro, ele é segunda ação de Satanás. Nós já vimos isso, a iniquidade é inspirada por Satanás. Ele é um homem que, como um filho de Satanás, a ideia é ser uma paródia mesmo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Esse é um homem que é filho de Satanás. Ele é segundo a ação do próprio Satanás. Então ele tem poder, que vem de Satanás, como uma criatura espiritual. Ele faz sinais e prodígios da mentira. E aqui nós precisamos entender o que são os prodígios da mentira. Porque a ideia aqui é tanto que esses prodígios não são verdadeiros, são fake news, são fakes, eles não são verdadeiros, são falsos, invenções para enganar as pessoas, como nós costumamos falar, são teatro, mas também, apesar de muitos deles serem fakes, são teatros, ou teatro, esses prodígios e sinais, alguns deles, aparentemente serão verdadeiros, mas não serão perfeitos. São prodígios da mentira, para o engano. Porque Satanás, como uma criatura espiritual, ele tem um certo poder. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com isso daqui. Porque este é um argumento das pessoas para dizer sobre alguns ministérios que estão tendo cura e por isso são de Deus. E a resposta que a Bíblia sempre nos diz é, nem sempre. Não é porque tem sinal, não é porque tem cura, não é porque um cadeirante levantou a cadeira no momento do culto que é de Deus. Porque Satanás também pode fazer, enganar, não como Cristo fez. Porque o que Cristo fez quando ele veio foi perfeito. Mas ele engana com o imperfeito. Ele engana com a mentira. Ele engana de diversas formas. Então tomem cuidado. Lá em Mateus 7, versículos 22 a 23... é dito o seguinte, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, muitos naquele dia, no dia da sua vinda, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, milagres, expulsão de demônios e profecia. E olha aqui que Jesus vai dizer, então lhes direi claramente, com toda clareza, nunca vos conheci. Afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca os conheci. Então, meus irmãos, não se iludam. Nem todo lugar que tem cura, nem todo lugar que tem milagres, nem todo lugar que tem profecia, nem todo lugar que expulsa demônio, aparentemente, vem de Deus, ou é de Cristo. Ou ali está pregado o verdadeiro evangelho. Tomem cuidado. O evangelho verdadeiro está na Bíblia. É o que Paulo diz. Se vir até um anjo, que na verdade não seria um anjo de Deus, seria um demônio, e falasse outro evangelho, que não é outro, mas é uma mentira de fato, que não é essa que nós pregamos para vocês, que seja anátema, maldição, rejeitado por vocês. Então, esse homem da iniquidade, ele terá poder, e ele, com todo o engano de injustiça, o que ele vai fazer? Ele vai enganar os que estão perecendo. Ele não enganará os do Senhor, ele não enganará os eleitos do Senhor, os fiéis, os verdadeiros, aqueles que o Senhor comprou. Esses não podem ser enganados, porque são de Cristo. Cristo garantiu a vitória deles na cruz, mas os que estão perecendo serão enganados. Agora a gente vai falar sobre eles. Então,
O anticristo terá o poder de Satanás para enganar. Ele enganará aqueles que não acolheram o amor da verdade. É isso que nós vemos no finalzinho do versículo 4. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E se lembrem, a verdade é o próprio Cristo. A palavra do Senhor nos ensina isso. Lá em João 14, versículo 6 é dito, Jesus falando também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo em João também nos diz que ao conhecermos a verdade, conhecer ali é ao amarmos a verdade, a própria verdade que é Ele, nos libertará. Então, meus amados, o problema dessas pessoas que estão perecendo, que estão sendo enganadas pela mentira, e que mais adiante nós vamos ver que estarão debaixo de condenação, é um problema de amor. Aonde está o coração? Eles amam o engano, eles amam a mentira, eles amam as obras de Satanás e não a verdade. Não amam a verdade, não amam a Cristo. E esse é o ponto. Só existe salvação em Cristo Jesus. Agora, mesmo que Satanás e esse homem da iniquidade tenha poder, o versículo 8 nos traz aqui para nos mostrar que o poder dele pode ser sim contra a igreja, perseguindo a igreja, pode ser sim, principalmente, contra ou enganando aqueles que estão perecendo, contra a própria humanidade como um todo. Agora, esse poder de Satanás, esse poder do homem iníquo, não é contra Jesus. Porque Jesus já venceu. E Satanás não tem poder contra o nosso Deus. O texto diz, então será revelado o iníquo, o homem da iniquidade. A quem? Olha só, que simples. O Senhor Jesus matará com o quê? Morreu. O sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já venceu. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, é dito que Jesus se encarnou e participou da nossa humanidade para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o diabo, então, escravizava os homens pelo medo da morte. Então, Jesus destruiu aonde? Na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele estava pisando, esmagando a cabeça da serpente, enquanto a serpente mordia o seu calcanhar. Por meio da morte, Jesus matava aquele que tem o poder da morte. Destruía qualquer acusação que Satanás poderia fazer contra os eleitos do Senhor. Por isso Paulo diz, quem os acusará? O nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. Lá em João 16, 33, ele diz isso. Ele fala, olha, no mundo tereis aflições. Todos nós estamos vivendo dias de aflições. Os nossos irmãos choram, sofrem pelo luto, sofrem pela doença. Estamos vivendo dias de aflições. É uma realidade humana. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Por quê? Jesus diz, eu venci. Entendam, a vitória de vocês está em mim, na minha vitória. A vitória de vocês não é porque vocês são os melhores, não é porque vocês são capazes o suficiente para conquistar pela sua mudança de mente. O Evangelho não é autoajuda, meus irmãos. O Evangelho é algo muito mais profundo, muito mais maravilhoso. O Evangelho nos diz que Cristo venceu por nós, e mesmo na nossa fraqueza, e mesmo na nossa pequenez, e mesmo diante da aflição, nós somos vitoriosos nele, quando cremos nele. Então, o iníquo sim, certamente perseguirá a igreja. Os dias finais para a igreja serão dias terríveis, porque a maldade vai se aumentar, o amor vai se esfriar, a igreja será perseguida, os verdadeiros crentes, às vezes terão que se esconder, serão mortos, como foi no início da era cristã. Mas, mesmo que o iníquo possa perseguir a igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E quando Cristo aparecer, alívio, olha o capítulo 1, nós teremos alívio eterno, alívio das nossas perseguições, alívio porque Cristo simplesmente soprará, e o iníquo será morto.
não tem batalha contra Cristo. Cristo só vai concretizar aquilo que ele já conquistou. Não tem guerrinha contra Cristo. O mal não tem poder contra o nosso Deus. Isso é evangelho, meus irmãos. Cristo já venceu para nós, por nós, para a glória dele. Amém? Terceiro lugar, Deus então condenará os que tiveram prazer na injustiça. Deus irá condenar. Mais uma vez, Paulo fala sobre a condenação, porque é um assunto muito sério. E Paulo, então, nessa carta, está esclarecendo isso aos irmãos, para que os irmãos não se esqueçam e para que os irmãos não caiam no erro, na mentira de que não haverá condenação alguma. Quando no versículo 11, falando daqueles que não amaram a verdade, amaram a mentira, caíram no engano de Satanás e estão perecendo por causa disso, Paulo diz o seguinte: e por este motivo Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Observem que esses que serão condenados, eles são descritos de três formas. Primeiro, eles deram crédito à mentira. Segundo, eles não creram na verdade, não amaram a verdade. E terceiro, eles amaram a injustiça. Então deram crédito à mentira. Quando você dá crédito à mentira, quando você acha que, mas cada um tem sua verdade, você pode cair nesse erro. Segundo, não amaram a verdade, e é por isso que Deus envia para eles o juízo da operação do erro, nós vamos ver agora, por não terem amado a Cristo. Cristo falou isso em João 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e esse é o julgamento. Então não amaram a verdade, mas ao contrário, finalzinho, tiveram prazer na injustiça. Isso é iniquidade. Tiveram prazer em praticar a injustiça, tiveram prazer e amaram assim fazer o mal. Quantos amam fazer o mal, a injustiça, a maldade, a perversidade, a imoralidade? Amam. Eu já vi até pessoas que não sabem o que falam, claro, mas dizem assim: eu vou para o céu? Vou nada, o céu é muito chato. O meu lugar mesmo é no inferno, é lá que vai ter as festas, é lá que vai ter as coisas boas. Vai dizer que você nunca escutou alguém falando isso. As pessoas falam isso descaradamente. Por quê? Deram crédito à mentira. Não amaram a verdade, mas amaram a injustiça. E aí por isso Deus dá como juízo o que Paulo chama de a operação do erro. É juízo de Deus permitir que eles continuem no erro. Por quê? Porque é o que eles desejam. Paulo já falou sobre isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 28, quando ele diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, as pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus, o amor a Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. C.S. Lewis, ao comentar sobre esse texto, ele traz a seguinte frase: Deus dá como castigo aquilo que os homens desejam como prazer. É juízo de Deus, é castigo do Senhor. Deus, então, para estes que querem continuar no erro, para esses que amam a injustiça, Deus permite. Isso é juízo. Deus está dando como castigo o que os homens querem como prazer. Os homens querem as imoralidades sexuais, os homens querem as bebedices, querem a corrupção. Deus dá. Deus não freia, Deus não restringe. Justamente porque está reservando para o juízo. Então, olha, uma aplicação que eu não trago no final, mas uma aplicação muito lógica aqui. Quando você vê o ímpio, o injusto, o corrupto, o imoral prosperando, quando você olhar para ele e falar: mas por que ele prospera e Deus não faz nada? E parece que cada vez ele está pior, está ganhando mais, está tendo mais sucesso, e parece que Deus não está fazendo nada. Entenda, se Deus está permitindo que ele caia na sua imoralidade, desfrute do seu pecado, isso não é graça, isso é juízo. Isso é juízo. Deus já está condenando, porque está reservando aquela pessoa para o juízo final. É isso que então
nós vemos na frase de C.S. Lewis e nesse texto de Romanos capítulo 1, versículo 28. Essa é a operação do erro. Então, no versículo 12, nós vemos que o fim da iniquidade acontecerá na vinda de Cristo no juízo final. Eu vou ler novamente aqui o versículo 12 para os irmãos. Diz assim: a fim de serem, aqui o fim está sendo utilizado em dois sentidos. Eu estou dizendo, o fim da iniquidade é o final, quando ela vai acabar. E aqui o texto está dizendo o fim como propósito, a fim de serem. A finalidade dos perversos é o quê? É o castigo. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer, amaram a injustiça. Então o que nós temos? A condenação. O fim da iniquidade acontecerá na vinda de Jesus. Quando Jesus vier, então o mal vai acabar. Muitas vezes eu sou perguntado por irmãos, já fui perguntado inclusive após sermões, quando pessoas, na dúvida, ao ver a maldade e ao entenderem que Jesus morreu na cruz para resolver esse problema, chegam para mim e perguntam: mas pastor, se Jesus já morreu, por que ainda existe mal? Se Jesus já morreu, por que esse bandido está aí foragido e matando famílias? Deus não é soberano? E não é, na verdade, esse o ponto aqui. A verdade é que Jesus sim já conquistou e já morreu pelos nossos pecados. Mas esse período da história que nós estamos vivendo, a maldade, a iniquidade ainda está operando, como nós já vimos, já opera e vai operar cada vez mais, porque ainda não chegou o juízo final. Apenas no juízo final que a iniquidade, o pecado e todo o mal vai se extinguir. Agora, por que Deus permite que assim seja? Por que Ele já não vem e acaba com tudo? Primeiro, porque nesse período, Ele está chamando pessoas por meio do Evangelho. Depois que Ele vier, e então acabar com tudo no juízo final, não haverá mais conversão. Aqueles que não se converteram não terão segunda chance. Aqui e agora é o momento. É por isso que Deus, com muita paciência, está aguentando o que o Brasil está fazendo na sua política. E não vem e destrói esse país, não afunda dentro d'água e acaba com tudo. Por quê? Porque Deus é paciente, é longânimo. E Ele tem os seus escolhidos, até no Brasil. Até aqui tem pessoas que irão ser salvas. E Ele está chamando essas pessoas pelo Evangelho. Agora o dia que Jesus voltar, acabou. Acabou. Não vai ter mais chamado. Então essa é a hora. Por isso que a iniquidade ainda está aí. Por isso que o juízo final ainda não veio, mas vai vir. Uma hora o juízo final virá. E quando virá, e quando for vir, é o dia da vinda de Jesus. É o dia em que todas as coisas serão restauradas e que nós que cremos viveremos eternamente para Ele. Olha, eu quero concluir trazendo esses dois fins eternos, mais uma vez aos irmãos. O versículo 12 do capítulo 2, nos é dito que o fim daqueles que amam a injustiça é condenação. Agora o versículo 12 do capítulo 1 usa a mesma expressão. O versículo 12, a fim de serem condenados, versículo 12 do capítulo 2, e versículo 12 do capítulo 1, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele. Existem duas finalidades aqui, de dois grupos distintos de pessoas. A finalidade dos ímpios é o juízo, é a condenação. A finalidade dos salvos é a glória. É que Cristo seja glorificado neles e que eles sejam glorificados em Cristo. Existem dois fins. Os irmãos estão percebendo que eu estou usando em dois sentidos, né? Finalidade e fim. Existem dois fins eternos. Condenação para os ímpios, para os que amam a injustiça, e salvação, glória, glorificação para os que amam a Deus, em nome de Jesus. Antes de nós aplicarmos, para refletir, uma citação do reverendo Leandro Lima. Ele diz o seguinte: aprendemos que a vinda, a manifestação do anticristo é sim a consumação do mal, dos propósitos do mal neste mundo, mas é também uma ação divina,
uma atividade de Deus nesse mundo, tanto para testar os verdadeiros crentes, tanto para julgar e disciplinar aqueles que ouviram a verdade, mas não deram crédito a ela. E ele conclui dizendo: apeguemo-nos, portanto, à verdade, que é o próprio Cristo, pois aí não seremos julgados. Só existe uma forma de não cairmos na condenação: crendo em Cristo Jesus. Como colocar tudo isso em prática? Eu trouxe aqui algumas implicações práticas para nós meditarmos. Primeiramente, entenda, em nome de Jesus, cative a sua mente nesse momento. Entenda, meu irmão, que pela graça de Deus, o homem não é tão mau como poderia ser. Somente pela graça de Deus. Mas quando Deus, então, restringir a sua graça, parar de restringir o mal, o homem irá piorar. A humanidade piorará. O mundo entrará numa grande tribulação como nunca houve. Portanto, compreenda que o grande problema da humanidade é o pecado. Nós nascemos no pecado. E é esse o problema que Cristo Jesus veio resolver. Antes de resolver problemas sociais, o Evangelho não é a palavra de como podemos nos tornar ricos, como podemos resolver problemas sociais na sociedade. Não. O Evangelho é a palavra como o pecador pode ser perdoado dos seus pecados e salvo da condenação eterna. Esse é o Evangelho. Então, entenda isso. Deus é soberano, mas compreenda que cada um de nós somos responsáveis por nossas atitudes. Não temos e não podemos colocar desculpa em ninguém. Existe muito na nossa cultura evangélica colocar a culpa a Satanás em tudo. Tropeçou na porta da igreja, foi Satanás. Casamento com problema, é Satanás, o inimigo que está destruindo. Não sei o que está acontecendo na família, é Satanás. Tudo bem, ele é culpado, não estou dizendo que não é. Seu engano, sua maldade. Agora entenda, meus irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tiago diz isso: ninguém é tentado senão segundo a sua própria cobiça. Se você é tentado por Satanás, se essas coisas acontecem na sua vida, é por causa da sua cobiça. Você precisa se voltar ao Senhor. Você é responsável sim pelos seus pecados, portanto arrependa-se. Arrependa do seu pecado e creia no Evangelho. Essa é a mensagem simples do Evangelho. E essa é a mensagem que não se escuta mais. Não se escuta mais falar de arrependimento. Que nós precisamos abandonar pecados. E nós precisamos ficar tristes diante do pecado e da malícia do homem. Pecamos, estamos acostumados com o pecado. Olhamos para trás, inclusive, para a nossa vida devassa e olhamos com prazer. No passado eu era assim, eu era um adúltero. Olha que coisa maravilhosa, tempos bons. Agora eu sou um chato na igreja. Não é assim? Já vi muitos testemunhos desses, de pessoas que se alegravam com o pecado, mas agora vivem vidas mortas, sem alegria. E por quê? Não se arrependeram. Não se arrependeram. Não entenderam o mal que é o pecado para a glória de Deus. Então, se arrependa do seu pecado e creia. Creia que em Cristo já somos vitoriosos. Creia. Nós precisamos só de Cristo, meus irmãos, nada mais. Eu não estou dizendo seja o cara mais santo do mundo para que você possa entrar no céu igual um monge tibetano, senão você não vai conseguir entrar no céu. Eu citei aqui um monge tibetano, nem sei se é tão santo assim. Mas seja esse cara. Eu estou dizendo, não, meus irmãos, creia em Cristo. Arrependa do seu pecado e creia em Cristo. Cristo já foi santo para nós. É só crer em Cristo. Nós só precisamos de Cristo, nada mais. Claro que crer em Cristo nos muda, nos transforma. Nós vamos abandonar o pecado. Então, em terceiro lugar, Jesus destruirá o mal em sua vinda com o sopro da sua boca. Satanás e a iniquidade já foram derrotados na cruz. Então, todo mal que você vê no mundo já foi condenado, já foi derrotado na cruz do Calvário. Confie e descanse. Eu sei que os dias são ruins,
mas em Cristo já temos a vitória. Creia nisso e descanse. Em quarto lugar, um dos propósitos da cruz de Cristo, um dos propósitos que Cristo ainda não voltou, é o chamado mundial à fé do Evangelho. Então Jesus ainda não voltou porque Ele está chamando pessoas à fé, por meio do Evangelho, através da igreja. Então, meu irmão, assuma o seu papel, pregue o Evangelho. Você não vai levar nada nessa vida. Tudo que você conquistar aqui, aqui ficará. Bens, casas, sítios, dinheiro, até conquistas intelectuais. Isso não é nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, como Paulo diz em Filipenses. Agora você pode levar algo além de você daqui. Você pode levar o seu amigo, o seu irmão. Quando você deixar a covardia de lado e começar a pregar o Evangelho, a chamar as pessoas para Cristo, para a glória dele. Por fim, compreenda que o juízo é uma realidade aos que amam a injustiça e a glória aos que amam a Cristo. A pergunta que eu quero finalizar nessa noite é: onde está o seu coração? Você se alegra com a injustiça ou você ama a verdade? Não tem como estar nos dois lugares. Aonde está o seu coração? Curva sua cabeça e vamos orar.